Eu quero estender um feliz sábado para cada um de vocês. Que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja se fazendo presente na vida de cada um de nós. Nesse momento nós teremos a oportunidade de recapitular aquilo que nós estudamos durante esta semana. Convido você para que, da forma como você está, incline a sua fronte para que nós possamos falar com o nosso Deus nesse momento e pedir a bênção para o estudo da lição. Querido Deus eterno Pai, queremos pedir ao Deus que teu Espírito nos ilumine para compreendermos a mensagem da lição da Escola Sabatina. Te pedimos a tua graça, o teu perdão e as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A lição dessa semana trouxe um título bem sugestivo, que diz Testemunhas Cativantes, o poder do testemunho pessoal. E a palavra de Deus diz, lá no verso para memorizar, no livro de Atos, capítulo 4, verso 20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos. Testemunhar com certeza não é uma tarefa fácil, mas é possível através do auxílio e da presença de Jesus em nossas vidas. E eu pude retirar aqui como lição da parte de sábado, eu quero destacar algumas coisas importantes para a gente extrair de lição através do que estudamos durante essa semana, que quando somos impactados por Jesus, nós precisamos testemunhar da nossa experiência com Ele. Tenho certeza de que cada um de nós aqui temos a nossa experiência pessoal com Deus. Seja quem tem 1 ano na igreja, quem tem 10, 20 ou 30, não me importa o tempo. Mas cada um de nós temos aqui uma experiência, temos tido e continuamos tendo uma experiência contínua com Deus, dia após dia. E realmente, quando nós somos impactados por Jesus, nós precisamos testemunhar da nossa experiência com Ele. Quando nós recebemos uma boa notícia, a gente faz questão de contar para outras pessoas. E como tem sido contar para outras pessoas a boa notícia da boa obra, das boas obras que Jesus tem feito em nossa vida? Fica para nós pensarmos, porque nós somos luzes aqui nesse mundo. E as luzes foram instituídas, foram colocadas para brilhar. E através da lição dessa semana, a gente pôde perceber um pouquinho, através de alguns personagens, como é importante o testemunho pessoal. Vamos analisar alguns pontos a respeito daquilo que nós estudamos. Nós podemos ver a respeito daquele endemoniado que Jesus Cristo curou. Nós sabemos que a região geográfica onde aquele endemoniado habitava era uma região onde Jesus não era bem aceita. E vendo um pouco do relato, a gente percebeu, a gente pôde compreender que ele foi curado por Jesus e aquele homem queria ir junto com Jesus para onde Jesus fosse, para onde Jesus tivesse de ir. Mas só que Jesus disse, e a gente estudou isso no texto de Marcos capítulo 5, verso 15 até o verso 20, que Jesus queria que aquele homem ficasse ali naquela região. Como já falei anteriormente, aquela região, Jesus não era muito aceito, não era muito bem aceito ali. Então, Jesus então, de uma forma sábia, pediu para que aquele homem permanecesse naquela região e contasse para aquelas pessoas, para os seus familiares, porque todos ali conheciam aquele endemoniado, conheciam a história dele, conheciam a antiga vida que ele vivia. E agora o próprio Cristo o instituiu ali como um missionário naquela região para que ele contasse aos outros a transformação que ele havia, a transformação que Jesus havia realizado
na vida dele. A gente fala muito dos apóstolos, fala muito dos discípulos, fala de outros personagens da Bíblia, mas tem outros personagens que são considerados missionários. E esse endemoniado curado por Jesus também é um missionário. Um ponto que a gente pode extrair aqui da lição, e eu fiz questão de marcar e trazer para vocês, é que a essência do Evangelho é restaurar pessoas destruídas pelo pecado à plenitude para a qual Cristo as criou. Foi isso justamente que aconteceu com aquele homem endemoniado. O Evangelho chegou até ele. O Evangelho, em forma de carne, o próprio Jesus chegou até ele. E ele foi transformado. Ele se tornou uma nova criatura. E agora o próprio Jesus pediu para que ele fosse aos outros, fosse aos seus familiares, seus amigos, aos que conheciam aquele homem. Jesus pediu para que ele ficasse ali, porque ele tinha uma obra de testemunhar daquilo que havia acontecido, da transformação que Jesus havia realizado em sua vida. Deus ele também nos coloca em todos os lugares. Deus nos coloca em certas ocasiões, em certas situações, para a gente também testemunhar da nossa fé, testemunhar da nossa conversão, testemunhar da nossa experiência pessoal com o nosso Deus. E a gente viu muita coisa a respeito da lição da Escola Sabatina, sobre essas histórias. Uma outra situação foi a situação de Maria Madalena. Jesus havia sido sepultado na sexta-feira, e as mulheres foram até o túmulo no domingo, né? Como o texto fala no capítulo de Marcos, no capítulo 16, no verso 1 até o verso 11, nós conhecemos bem esse relato, onde aquelas mulheres encontraram a pedra removida, a pedra do túmulo removida, e ficaram assustadas. Mas em um determinado momento do texto, disse que Maria, o próprio Jesus falou com Maria, ela reconheceu a voz do Mestre, e o que aconteceu? Eles tiveram um diálogo ali, e assim que Maria saiu da presença de Jesus, ela foi contar aos outros o que tinha acontecido, a experiência, o encontro que ela havia tido com o Salvador agora ressurreto. Um outro ponto que a lição traz, que eu grifei aqui, é que boas notícias devem ser compartilhadas. E ela, no caso Maria, não pôde ficar calada. É como eu falei logo no início, quando a gente recebe uma boa notícia, quando algo de bom acontece na nossa vida pessoal, na vida da nossa família, por exemplo, a gente faz questão de contar para outras pessoas. E o caso de Maria foi justamente esse. Ela sabia, teve um encontro com Jesus, através dele, ela pediu, ou melhor, desculpa, através desse encontro, o próprio Cristo pediu para que ela saísse e anunciasse a boa nova aos discípulos, a boa nova aos apóstolos. Mas tem um outro detalhe também na lição que, como a gente conhece a história de Tomé precisou ver para crer. Tem aqueles que a gente costuma dizer que são tipo Tomé, que só acreditam vendo. Tem muitas pessoas que a gente conta a nossa experiência pessoal e de primeira não acreditam que isso ou aquilo ou outra coisa de positivo aconteceram conosco. Muitos até descreem, acabam se tornando descrentes quando a gente testemunha de Jesus, quando a gente conta a nossa experiência, mas a gente precisa testemunhar. Como já falei no início, e todos nós sabemos que testemunhar não é fácil. Não é fácil, mas o Espírito Santo está pronto a nos ajudar a sermos luzes, a testemunharmos, a falarmos da graça salvadora de Jesus e do que essa mesma graça salvadora tem realizado em nossas vidas e vai continuar realizando. Um outro ponto
Uma outra história foi a história de João e Pedro, registrada lá em Atos capítulo 4. As autoridades queriam frear Pedro e João, queriam impedir que ele transmitisse a mensagem do Evangelho. Mas quando as autoridades tentaram silenciar os dois não se calaram. Pregaram com mais intrepidez, com mais força, com mais autoridade da palavra, vamos dizer assim. Uma coisa que a lição traz, e eu achei bem interessante também, no livro Caminho a Cristo, é uma outra citação da senhora Ellen White, que diz o seguinte, na página 78. No momento em que uma pessoa aceita a Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. Olha só que interessante. E ela continua dizendo, a verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Não tem aquele texto lá em Mateus, no Sermão da Montanha, onde Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e que a lamparina não pode ficar escondida embaixo da cama, vamos dizer assim? É justamente isso que Ellen White vem dizendo aqui para nós. Quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente não pode guardar simplesmente essa luz para nós. A gente recebe a luz e nós somos canais transmissores dessa mesma luz. Por isso que Jesus também fala que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Ele disse para nós o ide e pregai o Evangelho. Ele diz da mesma forma com relação ao nosso testemunho. Ide e vocês testemunhem para outras pessoas do que eu tenho realizado na vida de vocês. A gente não pode guardar o Evangelho só para nós. E Deus não quer que a gente seja perfeitos doutores. Deus não quer que a gente seja... que a gente guarde enciclopédias, todos os versos bíblicos na cabeça, vamos dizer assim. Deus não quer que a gente decore a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas Ele quer simplesmente que a gente aprenda essa verdade e saiba testemunhar da verdade. É isso que é mais importante. Não adianta a gente ter o conhecimento teórico todo da palavra de Deus, vamos dizer assim, e a gente guardar isso para nós. A gente precisa testemunhar. Muitas das vezes o evangelismo pessoal, o testemunho pessoal, tem mais força do que muitos sermões que são pregados nos púlpitos. Isso é uma reflexão muito importante para nós. Muito importante mesmo. E eu reforço dizendo que Ellen White disse aqui, a verdade salvadora e santificadora não pode, em hipótese alguma, ficar escondida no nosso coração. E foi justamente isso que aconteceu com Pedro e João. Pedro e João, em Atos capítulo 4, verso 12, um texto até que eu gosto muito. João diz, Pedro fala também, que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, abaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe salvação em nenhum outro, nós sabemos disso. Mas esse mesmo Jesus que transmitiu a sua graça para nós, Ele quer que a gente transmita essa mensagem de salvação para outras pessoas. E como não esquecer do apóstolo Paulo? Paulo, um exímio evangelista, um pregador nato, fazia questão de, por onde passar, transmitir a mensagem da salvação. Ele diz lá em 1 Coríntios, se não me falha a memória, ai de mim se não pregar o evangelho. É o mesmo que dizer, ai de mim se eu não testemunhar da graça que um dia me alcançou. Sabemos o que aconteceu com Paulo. O encontro na viagem de Damasco, onde aquela luz forte, aquela luz de Jesus impactou tanto a vida de Paulo que o transformou de uma forma, vamos dizer assim, da água para o vinho. Podemos usar essa expressão. Em Atos 26:16, em um dos seus discursos, ele conta a sua experiência
o encontro que ele teve com Jesus nessa viagem a Damasco, na estrada de Damasco. E o texto diz assim: por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ainda tem um outro detalhe importante para a gente compreender, continua o texto dizendo aqui, que relacionado com o compartilhar a nossa fé, é contar a história do que Cristo fez por nós no passado, o que Ele está fazendo em nossa vida hoje e o que Ele realizará por nós no futuro. A experiência de conversão da nossa vida espiritual não termina quando a gente se batiza, quando a gente desce as águas batismais, mas é um processo contínuo, é um processo diário. A santificação é um processo diário. O batismo do Espírito Santo em nossa vida também é um processo diário e está incluído intimamente nessa questão da nossa experiência com Deus. Então, testemunhar não é um ato isolado, não é um ato que a gente faz apenas na hora do batismo, mas todos os dias, em toda a nossa jornada cristã, nós precisamos testemunhar. Deus já fez muito por nós no passado. Só em estarmos vivos é um motivo de agradecer a Ele. E a gente para pensar quantas bênçãos ao longo da nossa vida Deus já derramou. E Ele ainda há de fazer muito por nós, os seus filhos, aqui na face da terra no futuro. Então é desse Deus que a gente precisa testemunhar. Cada um de nós aqui temos tido as nossas experiências, as nossas dificuldades, as nossas vitórias, e a gente precisa levar adiante tudo isso que tem acontecido, que vem acontecendo na nossa vida, porque é tudo para a honra e glória de Deus. Ele quem efetua em nós, como a palavra diz, tanto o querer quanto o realizar. E outra coisa, todos os nossos testemunhos, que tudo seja direcionado para Deus. Tudo que acontece em nossa vida, seja as dificuldades, as bênçãos, a gente precisa honrar e glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, faças outra coisa, que seja tudo para a honra e glória de Deus. Paulo teve um encontro com Jesus, Pedro teve um encontro com Jesus, tantos e tantos personagens tiveram encontros com Jesus, e depois desses encontros, esses personagens não foram mais os mesmos. Não foram mais os mesmos, mas em hipótese alguma. Esses personagens tiveram uma transformação única. E depois disso, eles se tornaram testemunhas e instrumentos nas mãos do nosso Deus. E para terminar, tanto que Paulo fala, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo viveu intensamente o Evangelho e foi uma testemunha intensa. Uma testemunha intensa da pessoa de Jesus. E para terminar o nosso apanhado, nosso resumo da lição dessa semana, na parte de quinta-feira vemos Paulo discursando perante Agripa, apresentando o Evangelho, testemunhando a favor de Jesus. E interessante que Paulo já estava no final da vida, já estava, digamos, terminando nos seus últimos dias de vida, e mesmo já em idade um pouco avançada, quem sabe, um apóstolo que foi perseguido, foi perseguidor antes da transformação, passou a ser perseguido depois que se tornou Paulo, e mesmo assim, através das perseguições e das dificuldades, ele fazia questão de declarar que Deus era, é e sempre será bom. Deus era, é e sempre será bom. E por último, a lição de quinta-feira diz que não há testemunho tão eficaz quanto uma vida transformada. Não há testemunho tão eficaz quanto uma vida transformada. Uma vida transformada pela graça de Deus é um instrumento poderoso
nas mãos dele para testemunhar em favor dos outros, em favor das pessoas que necessitam conhecer o Evangelho de Jesus. Que Deus assim nos ajude. Como eu falei e volto a repetir, testemunhar não é fácil. Nós somos errantes, temos nossos erros, pecamos, falhamos, mas mesmo assim, a graça de Deus ela incide e quer continuar incidindo sobre a nossa vida para nos tornarmos cada dia testemunhas fiéis que levem a mensagem de Jesus para outras pessoas que ainda não conhecem. Nós sabemos desses últimos dias tantas coisas acontecendo perto de nós, longe de nós, no mundo como um todo, mas que mesmo em meio a tudo isso, estejamos a cada momento dispostos a testemunhar, falar de Jesus para outras pessoas e sermos testemunhas cativantes, testemunhas que cativem outras pessoas para o aprisco do Senhor. Que Deus assim te abençoe, me abençoe, nos abençoe, para que sejamos a cada dia iluminados e guiados por Deus e que sejamos luzes em meio à escuridão desse mundo. Que assim seja, em nome de Jesus.